Olá, pessoal! Aqui é a Márcia Juliana do canal Rosa do Saara e estou aqui para mais uma leitura de registro para compartilhar com vocês, para possibilitar aí uma reflexão, uma conscientização a respeito do mundo metafísico, do mundo oculto, do mundo do inconsciente e principalmente, né, do campo akáshico, da biblioteca akáshica. A história de hoje eu nomeei como A Bolha. O símbolo da bolha é um símbolo bastante importante que vai ser apresentado aqui, que me chamou a atenção na questão da narrativa, certo? Eu entendo a bolha num viés positivo, num viés negativo, normal, né? Estamos vivendo num mundo dual, num mundo de ilusão, num mundo de muita mentira, num mundo de muito engano, é esse veneno, é esse vinho da mentira que nos traz essa alegria da vida, esse vinho dessa substância que nos conecta com a materialidade, que nos dá, então, essa consciência muito dual, ok? Então, a ilusão é uma dualidade, o engano é uma dualidade, a mentira é uma dualidade, ok? Então, e aí, nesse contexto, a bolha pode ser vista de um ponto positivo e de um ponto negativo dentro desse contexto da espiritualidade, né? Na minha opinião, a bolha é necessária nos processos de evolução, você tem que, né, se proteger, você tem que ir para a tua bolha para fazer teus estudos, o teu autoexame, né? E fazer as suas pesquisas para poder você se transformar em um ser melhor e tentar sair dessa, pelo menos tentar entender e mentalmente sair da dimensão dual da mentira e da ilusão para se conectar com a verdade, que é tão dolorida, que é tão vilipendiada e que não pode ser falada, porque realmente ela machuca. A verdade é que neste mundo ela fere, ela machuca, porque a verdade não pertence ao planeta Terra. A energia da verdade, quando dita no meio de pessoas que estão conectadas com a mentira, meu Deus, as pessoas ficam, parece que em estado de choque, porque todos estamos mortos, né? E a gente acredita que estamos vivos, que temos o paraíso pela frente, que as coisas vão ser sempre positivas, que eu posso vir para a Terra e transformar a minha vida num carnaval diário, e que eu posso experimentar tudo e mais um pouco, o meu corpo e a minha mente me pertencem, eu sou quem eu sou e faço o que eu quiser. É possível ser assim, fazer isso, perverter, porque aqui é isso que os seres humanos são formatados, programados para crer, e isso é uma mentira. E aí, quando você fala uma gota de verdade, é incrível a energia. É incrível! As pessoas temem de morte. Temem de morte. É algo absurdo. Então, a bolha, no nível negativo, mais propenso, né, a essa questão do mal, também ela vai ser muito horrível, né? Porque se você tá numa bolha ainda positiva para crescer, para, né, se espiritualizar, para tentar transcender esse mundo dual, mesmo você estando aqui e tendo uma vida inteira aqui, é uma bolha legal, mas ainda assim é uma bolha. E a bolha maligna, poxa, aí é você ficar num grupo aí da mentira, do engano, da ilusão, vender como se fosse verdade, e que se você é popular, se você, né, consegue mover a multidão, bingo! Bingo! É ilusão e mentira! Faz parte do sistema. Bingo, 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 bingo. Essa é a bolha maligna, que é preocupante, na minha opinião. Isso no nível materializado, né? No nível espiritual, meu Deus, essa bolha pode ser muita coisa. Mas essa história de hoje tem a ver com essa bolha.
E a personagem principal é a Liara. Essa pessoa aqui é a pessoa que a gente se conectou no contexto de formação para fazer uma leitura. Então, eu vou trazer essa narrativa como um exemplo de conscientização sobre essa reflexão da bolha e outros símbolos que apareceram aqui que eu acho interessantes. Mas eu vou fazer uma leitura meio corrida e aí depois eu volto para destacar alguns símbolos, vou fazer uma análise bem simplória, nada muito profundo desta vez, mas acho que a reflexão, a conscientização é bem interessante. Principalmente, e essa bolha, né? Agora me vem a analogia com a Terra é uma bolha. A Terra é uma bolha num vasto universo cheio de galáxias que um Deus que criou tudo isso, essa dinâmica, fez para colocar ali dentro seres humaninhos para viver nessa bolha, né? Para viver nessa realidade da mentira, do engano, preponderando pelo menos isso, né? Porque eu acredito que muitas pessoas conseguem ter um nível de 1 a 10, né? Muito variado, de 1 a 10, transcender um pouquinho essa mentira, apesar de ter que, por toda a sua vida, estar aqui, né? E saber dessa realidade, que a maioria não sabe. Bom, vamos lá. A personagem, então, é a Liara, e aí nós vamos ter esse contexto, né, da bolha. Então, vamos lá. Vejo, parece uma biblioteca branca enorme, e a Liara está presa numa sala dentro de um balão ou parece uma bolha transparente. Ela não parece estar bem, ela parece estar confusa e sem controle da situação. A bolha bate no chão e volta para o alto. Não para. A Liara quer ficar em posição de meditação, mas não consegue. Ela se irrita um pouco, mas a sensação é estranha, pois é como se o ser estivesse preso e nessa dimensão ele não tem emoções fortes, e sim, ele só vive o momento sem essa composição de corpo físico, mental, emocional e espiritual que a gente tem aqui na Terra. Então era uma dimensão bem diferentona, né? Eu captei algo assim de uma dimensão muito estranha. Ela começa então a esticar as pernas para tentar parar a bolha. Consegue estabilizar um pouco mais a bolha. Ela fica da mesma forma que o homem vitruviano. Está dentro da bolha e parece uma roda agora. A imagem se transforma de homem vitruviano para uma roda. Eu me lembro, né, na hora da carta do tarô, a roda da fortuna. E eu penso, senhores dos registros, como eu faço para ajudar a Liara? E aí eu ouço. Retira qualquer livro de qualquer uma das estantes. E aí eu vou lá e eu retiro o livro vermelho de Jung. E ela cai no chão. Ela começa a se levantar. Ela se estica e decide sair daquela sala. Ao sair pela porta, ela está num cenário parecido com o da Sheila, que representa a leitura de registros akáshicos anterior ali que eu fiz em relação aos reptilianos. E então aparece aquele gramado, né, que eu falei que eu já tinha acessado em outras vezes, é muito comum, né? O céu rosado fraco, a floresta no fundo. Lá está a floresta. Só que agora saem do chão partituras musicais e sobem para o alto. Ela deseja pegar uma das partituras e subir como em um balão. Eu apareço como um urso marrom escuro e a distraio. Ela me vê e passa a mão em mim, no pelo do urso, né? Ela adormece do meu lado, no meio daquele enorme gramado. Acordamos, já era noite, estava chovendo fraco. Ela quer um abrigo. Está com frio e os braços cruzados. Eu a levo para uma choupana mini, como a da Sheila, né? E lá tinha um lampião e uma cama antiga de palha. Ela entra naquela pequena choupana e continua dormindo. Eu deixo uma mensagem no bidê dela, que tinha saído para caçar, mas que em dias voltaria
e que ela deveria ficar ali se recuperando até alguém vir resgatar ela. Então, eu aqui, né, como uma leitora de registro, estou simbiotizada com a imagem, o simbólico do urso, né? E continuando então, e eu disse que ela não devia entrar na floresta. De novo, né? Na leitura da Sheila também. Não deixei a Sheila entrar na floresta. Aqui também, minha participação foi essa. De passar essa mensagem, não entra na floresta. Que na outra choupana mais adiante tinha alguém em recuperação também. Eu achei muito legal essa conexão dessa leitura com a leitura da Sheila, né? Mas ela não devia entrar lá, que ela aproveitasse esse tempo para repousar, meditar e se centrar novamente. Assim é, assim está selado. Com amor, Patinhos Feios. Quem assinou essa leitura foram os Patinhos Feios. E aí, quando eu estou fazendo a oração de remoção de malhas, né, eu vejo a Liara dentro dessa choupana e ela tinha gostado da ideia de ficar uns dias ali se recuperando, né? Daí eu entendi pela imagem de que ela estava fazendo planos de fazer crochê ou tricô, algo assim, eu registrei aqui, né? Ela queria arrumar o cabelo, lavar a louça, arrumar a casa, cuidar da sua beleza, enquanto aguardava o resgatador. Então foi esse o termo que na conexão eu captei, resgatador. E aí fechamos nessa leitura que eu achei bem interessante, né? Eu achei ela muito legal. Eu não lembro, isso foi em 2022, eu não lembro se a gente fez essa sequência de acessos no mesmo dia, por isso que na mesma um grupo, não me lembro como foi. Porque essa conexão com a leitura da Sheila foi bem interessante. Né? Agora que eu estava revendo as minhas anotações, é que eu percebi essa sincronicidade. Mas enfim, aí vem símbolos que eu gostaria de destacar, né, que poderíamos explorar num setting analítico. Eu achei muito interessante. Primeiro deles, a bolha, né? Então, a bolha, que eu já trouxe aqui na introdução, essa associação da dualidade, a gente estar na Terra e experimentar ou ter experiências de bolha num viés positivo e num viés negativo, certo? Outra questão é que essa bolha, ela vai simbiotizar, ela vai se transformar no homem vitruviano, né? Vamos pegar aqui e fazer um esclarecimento para quem não conhece essa imagem ou para quem nunca ouviu falar. Eu vou ler aqui o que nós temos no Google, né? O que a IA nos traz. Que o homem vitruviano é um famoso desenho de Leonardo da Vinci, criado por volta de 1490, que ilustra o corpo humano em proporções perfeitas, seguindo os conceitos do arquiteto romano Vitruvius. Olha só o que dá para explorar, né, nessa leitura. A obra, que retrata um homem nu inscrito em um círculo e um quadrado, é um símbolo do Renascimento, representando a harmonia entre o homem, a arte e o universo. Atualmente, o desenho está na Gallery dell'Accademia em Veneza. Uau! Então, características desta obra, né? Que é interessante, que a gente poderia explorar no set analítico ou num atendimento de leitura de registros, né? A curto, médio prazo, digamos assim. Características e significado dessa imagem, né? Proporções ideais. Da Vinci buscou ilustrar as proporções ideais do corpo humano, descritas no Tratado de Arquitetura de Vitruvius, baseando-se na crença de que o corpo humano é um modelo para as proporções perfeitas da arquitetura. Harmonia entre o corpo e o universo. A figura é inscrita em duas formas geométricas: o círculo, que representa o divino, e o quadrado, a materialidade. Essa composição simboliza a harmonia entre o corpo e o cosmos. Estudo de anatomia e matemática. Leonardo utilizou seu conhecimento de anatomia e matemática para criar a obra, fazendo suas próprias medições e correções sobre as proporções de Vitruvius para atingir o que considerava o ideal de perfeição.
Obra icônica, é uma das obras mais conhecidas de Da Vinci e um ícone cultural representando, desculpe, o ideal renascentista de beleza, equilíbrio e perfeição. Exatamente. Então essa obra foi, né, concebida, digamos assim, nesse período classicista, né, como consequência já de um período humanista na Europa, em que o teocentrismo está deixando de existir para surgir o antropocentrismo, né? Vou fazer duas observações, opinião minha, né? Acho muito interessante essa questão das proporções ideais dessa imagem, dessa obra, né? Então, provavelmente a Liara estava buscando dentro dessa bolha, né, dentro de um círculo do divino, dentro de um grupo que é uma bolha, ou ela sozinha, na sua bolha, né, com o seu divino, buscando essas proporções ideais, ou uma perfeição, ou uma adaptação, né, a um novo modus operandi comportamental, de valores, para, né, buscar a espiritualidade. Essa harmonia entre o corpo e o universo também é interessante. Mas essa questão da anatomia e da matemática, corpo e perfeição, é, e essa proporção ideal é algo fantástico, né? Que isso, então, lá no início desse movimento classicista que vem, né? Esse antropocentrismo como tendo o homem como centro do universo, é como se o homem estava num processo basicão de autoconhecimento e se descobriu, né? E descobriu e se achou lindão, maravilhoso, perfeitão. E aí teve a ousadia, porque eu acho uma arrogância, uma soberba, uma ousadia enorme, o ser humano achar-se o centro do universo, né? Eu dou aula sobre isso, eu tenho que falar sobre isso, tranquilo, transmitir esse conhecimento, as pessoas têm que refletir sobre isso. Mas é uma coisa que vingou durante séculos, essa ideia. Eu acho que ela alimenta essa coisa do ser humano se achar a última bolachinha do pacote, e é ele que sabe, e é ele que manda, e é as minhas regras, o meu corpo é as minhas regras, e eu é que sei, e Deus e os outros, o coletivo que se explodam. Então eu acho que isso no início deve ter começado muito lindamente, porque o teocentrismo já estava desgastado, já estava o mal entendimento na cabeça da humanidade, já estava perigando aí, né, o desequilíbrio, certamente, e um novo movimento se manifesta. E aí vem o antropocentrismo. Certamente o homem como centro do universo, hoje, século XXI, né, com tudo que a gente está vendo e tendo acesso de conhecimento, parece realmente uma estupidez, na minha opinião. Minha opinião. Porque é evidente que o homem não consegue produzir a galáxia. Ele não conseguiu produzir a Terra, ele não conseguiu produzir nem a si mesmo. Então ele não pode ser o centro de nada, ele é a consequência de alguma coisa maior. Ai, é Deus, ai, é a inteligência, ai, é a grande mãe, ai, é o grande pai, ai, é o Yahvé. Não se sabe. Ou se sabe. O nome que é dado a este ser interessa, mas ao mesmo tempo não interessa no meu apontamento aqui, porque o que eu quero dizer é que essa ideia existiu, o homem precisou dessa ideia durante séculos para pertencer a esse mundo da mentira e da ilusão, para poder se entender nesse processo, né? Da mentira, da ilusão, do engano, e acreditou nisso. Todo mundo acreditou nisso? Não sei se todo mundo acreditou nisso, mas isso serviu como sistema, como programação. Desde então é essa programação. As consequências estamos vendo aí, boas e ruins, né? E as ruins que são as mais preocupantes. As boas, deu certo, tudo bem, que bom, pelo menos isso, né? Mas as consequências ruins dessa arrogância, dessa soberba, de que o homem que sabe, meu corpo, minhas regras, eu não devo satisfação a ninguém, o coletivo que se exploda, ai, a culpa é da sociedade. Ai, o coletivo é o culpado, a multidão. Ai, meu Deus do céu, que horror. Essas coisas que a gente vive diariamente,
fazem parte dessa nossa humanidade, dessa nossa cegueira. Tudo bem. Saímos desse ponto. Para mim, então, o link desse símbolo levaria a uma discussão nesse sentido, poderia levar uma discussão em qualquer roda de estudos para a espiritualidade, poderia sair isso para mim. De repente não sairia tão direto assim num setting analítico, né, com uma pessoa. Quando eu me pôr na prática, não sei como vai ser ainda, mas seria um ponto legal de se analisar esse homem vitruviano. E tem uma coisa que eu lembrei também, que eu acho interessante, essa questão de medidas e proporções, que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um texto que ele é só isso, gente. Ele é um texto muito enigmático, porque ele só descreve Deus construindo o templo e as medidas. Ele é o texto inteiro, é só medidas. E eu penso assim, meu Deus, que significa isso? O texto bíblico é só Deus orientando sobre a medida do templo, que tem que ser assim, assado, com medidas perfeitas. Então, ele é o cara, né? Ele que produziu o ser humano com a sua proporção perfeita, ele produziu o universo, a química, todas as áreas do conhecimento que trazem, né? O ser humano analisando a obra do Criador e nomeando como ciência, como se ele fosse o bambam por ter descoberto o óbvio, que não é tão óbvio em alguns casos, mas que legal isso, né? Aquele texto ele é grilante, ele até parece enfadonho, porque Deus só fica falando, mede isso, mede aquilo, essa é a proporção, e o quadrado tem não sei o quê, e aqui eu não vou trazer o texto aqui, mas foi isso que eu lembrei. De repente eu faço um outro vídeo só com esse texto. E isso está conectado, eu acho, essa vibração, essa potência que a gente tem mesmo dentro desse mundo de ilusão, de também conseguir produzir coisas perfeitas dentro do sistema, dentro da dualidade, né? Conseguimos produzir a perfeição, conseguimos produzir o caos, extremamente oposto. Faz parte do sistema e é assim que é a Terra, ponto, né? Antropocentrismo existiu e existe ainda, né? Nós somos consequência desse processo de evolução, entre aspas, da humanidade, ou de simplesmente existência diferenciada ao longo das eras da humanidade. Mas acho muito legal esse símbolo. Outra coisa que eu acho legal é a roda da fortuna, né? A roda da fortuna do tarô, ela é uma carta enigmática, mas dois símbolos fortes me vêm, né? Todo mundo, a roda da fortuna por si só, ela é, né? Esse movimento, né? Que essa deusa da fortuna faz, que é imprevisível, eu achei legal. Foi num documentário da Culturaria da Rê, que ela traz, né, sobre a deusa Fortuna, da mitologia, descrevendo essa deusa, o quão ela é imprevisível, o quão ela decide, no mistério, quem ela vai abençoar ou quem ela vai tirar a bênção. E aí, com fortuna, com essa prosperidade mesmo, né? E aí, a roda da fortuna lembra, posso conectar a deusa da fortuna e esses altos e baixos, esse imprevisto, né? A gente não sabe o que essa deusa vai oportunizar o homem em termos de prosperidade, de abundância, fertilidade, de vida, ou se ela vai retirar tudo conforme a sua decisão. Mas também tem outro símbolo que eu também já vi na roda da fortuna, do tarô, que é o símbolo da tortura, daquela roda, é muito parecido com o símbolo da roda da fortuna e a roda de Sansara, né? Que também podem ser símbolos que a gente poderia explorar relacionados a uma roda, a carta do tarô da roda da fortuna. A tortura que era realizada na Idade Média com essas rodas que torturavam as pessoas, essa roda de Sansara também, né? Então quer dizer que essa galáxia, esta Terra, essa perfeição toda,
essa dualidade, essa miséria, esse engano, essa mentira toda para nos torturar na roda, para a gente espiar tudo e mais um pouco, para poder sair um ser melhor. Bem um processo alquímico, né? Queimar a prata e o ouro para purificar, lapidar o diamante para ele se tornar algo, uma pedra de diamante se tornar diamante. Que legal esse projeto, né? Ah, sim, é muito legal, ó. Super legal essa tortura. Mas parece que nesse processo de tortura da roda, da fortuna, dessa roda de Sansara, que as pessoas então nascem e morrem, estão sempre, né, presas nessa roda de Sansara, nascendo e morrendo, sendo lapidada e sofrendo, torturada e não evolui nunca. Isso só vai ter validade até o momento que tiver a Terra materialmente existente e com uma vibração compatível para essas pessoas que estão toda hora subindo e descendo da roda de Sansara, porque no mais, o ideal seria que passa por um período de tortura e transcende, né? Uma hora tem que transcender esse sofrimento, transcender essa sugação, esse vampirismo, né? Que a própria Terra produz sobre o ser humano. Então é muito paradoxal, né? Toda a beleza, potência, perfeição da criação para o homem e Deus sempre vai ser para mim o centro do universo, mas não que ele é o centro do universo porque ele está no centro. Ele é maior que o universo, né? Então, mas ele é o centro da mente pensante que criou tudo isso, que está além do universo, mas todas as experiências do centro da Terra são para ele, né? Aí vem a conexão com o cinto de linho, tá tudo conectado com ele. O ser humano tem que voltar para ele, né? E aí tem esse processo da roda de Sansara, que alguns acreditam, outros não. Eu, em alguns momentos, acho que sim, algumas vezes sem uma dúvida, mas acho que faz muito sentido em muitos casos, né? E algumas narrativas parecem ser fantasiosas, outras parecem ser muito reais. Vai ficar sempre um mistério. E outro símbolo legal, muito forte, que eu achei, é a questão de a pessoa estar em perturbação, cabeça perdidaça, como a bolha que não para naquela biblioteca, né? E quando eu tiro da estante um livro que os senhores do registro me orientam, era o livro vermelho de Jung. Bingo! É um baita símbolo, né? Então, essa pessoa provavelmente pode estar conectada a esse contexto do estudo do psiquismo humano. E alguma coisa pode estar desequilibrando aí, que ou esse livro, né, podia ser um sinal de um mecanismo que está desequilibrando, ou o contrário, ou tem que ler esse livro na perspectiva junguiana para poder sair dessa confusão mental. Mas é bem enigmático isso aqui, só para saber realmente se essa psicoterapia, se esse envolvimento com os estudos do psiquismo humano, se está fazendo bem ou fazendo mal, é só conversando com a pessoa mesmo. Achei legal, então, a questão de novo que aparece o gramado e a floresta, não dava para entrar na floresta, aí vem um símbolo que é o do urso, né? Um símbolo super feminino, super no baralho cigano, é o poder de influência, é a maternidade, é a violência e a raiva. É a violência e a raiva. Também pode ser uma pessoa, né, extremamente raivosa, a ira feminina, feminismo. Para mim, o urso representa a mulher feminista irada, psicótica, né, que já perdeu o equilíbrio, né? Essa experiência na Terra, ela já está na roda da fortuna em tortura ali, ela já está piradona, desequilibrada. É um símbolo. E interessante que eu me simbiotizei nesse símbolo, me apresentei para ela para que ela dormisse ao meu lado, né? Daí ela se acalmou. De repente, é esse contexto que ela se sente, né? Ela se sente confortada, se sente bem aí com esse grupo de pessoas, com esses pensamentos, né? Com essa vibração. E é isso que acalma,
mas eu deixo uma orientação no bilhete, numa mensagem, que eu tinha saído para caçar, né, mas que eu voltaria. E ela, pelo menos, ficou feliz em ir para Choupana se recuperar. E aí, lá na Choupana, o que ela fez? Eu achei super simbólico, porque na Choupana ela fez atividades bem femininas, né? Que é fazer crochê, o tricô, que eu vi, arrumar o cabelo, lavar a louça, arrumar a casa, cuidar da sua beleza, enquanto ela guardava o resgatador. Então, provavelmente, ela deve ser uma pessoa feminista, super, super distante da origem dela feminina, e que no inconsciente muito profundo ela deseja ser uma mulher de verdade, né? E de repente esse mundo caótico, né? Essas influências, esse veneninho desse vinho que foi liberado aqui para nos provar, para nós passarmos pelo sofrimento, pela tortura e principalmente, né? A gente vem para o mundo da cegueira, a gente vem cego, a gente vem para um mundo que mais nos engana, que é quase impossível achar a luz. E a gente tem todo o potencial para achar a luz. Que luz é essa? É que essa é a luz. Deus é o centro do universo e além do universo. Achei muito legal. Aí ela vai para Choupana, como eu já falei, né? E aí nessa Choupana que ela pareceu que ela gostou de ficar ali por um tempo, né? E foi uma mesma choupana, provavelmente não foi a mesma imagem, mas foi uma choupana muito parecida com a da leitura da Sheila. Achei bem legal essa associação, né? E aí eu achei legal o Patinho Feio, né? No final, quem assinou foi o Patinho Feio. Bom, nem precisamos entrar muito nesse símbolo, porque ele fica claro aqui, né? Essa questão é muito polêmica, porque a gente pensa muito no Patinho Feio como a rejeição. Eu mesma pensei, né? Já surgiu até do meu inconsciente até essa história. Qual criança que não viu, né, na minha época, pelo menos, essa história, não teve acesso a essa história do Patinho Feio. Mas eu escolhi o Patinho Feio como tema do meu TCC em psicanálise. Então eu fiz uma exploração bem profunda desse conto de fadas. E realmente tem aqui, ó, tem pitadas de rejeição, mas não é o mais forte não, na minha opinião, pelo que eu estudei, assim. Aqui tem um racismo, tem um racismo muito profundo, né? Porque esse patinho feio, ele era um cisne, né? E o cisne, só que ele era um cisne cinza. E o cisne tem uma simbologia do sagrado muito forte, né? Ele é um animal muito, muito sagrado. Tem uma conotação com a grande mãe, com o sagrado feminino muito forte. E eu acho que esse patinho feio pode representar essas mulheres, né? Que nesses últimas décadas, devido a essa perversão desse antropocentrismo, ou seja, se gabar-se demais na sociedade, perdeu um pouquinho da essência do que é a mulher e se é cisne, ela é sagrada, ela pode ser mais refinada, né? E aí vai, é um símbolo super, super interessante de se explorar. E eu acho que esse patinho feio pode representar muitas mulheres realmente, né? Porque a gente foi muito batizada, influenciada por esse novo pensar, nessas consequências desse pensamento antropocêntrico que surgiu lá no classicismo, que o homem vitruviano trouxe, né, Leonardo da Vinci traz esse destaque ao homem de um viés muito mais iluminado, e a questão de escolher a Grécia, né? Ai, a cultura grega, o clássico da cultura grega como perfeição, como a beleza, né? A gente começou a idolatrar muito esse povo em detrimento de 4.000 anos de existência antes de Cristo, de influência de uma natureza humana completamente apagada, para idolatrar só a Grécia, a Europa e Roma. Bom, enfim. Achei muito legal. Achei muito legal esses símbolos. Então, retomando bolha, homem vitruviano, roda da fortuna, livro vermelho de Jung e a choupana, o urso, a mulherzinha feminista e
Era isso. Legal, né? Adorei. Ah, e o Patinho Feio, óbvio. O Patinho Feio também, né? E aí eu fecho o vídeo de hoje com essa citação. Terapia não basta, eu preciso falar com o Criador. Eu amei. Eu adoro esses posts engraçados. Eles são brincadeira, mas a gente tá falando verdades, né? Óbvio, né? Porque é uma graça falar a verdade rindo. Ai, é muito legal esses posts, assim, ó. Aí, né, aí quando tu fala assim a verdade, até a verdade se torna um pouquinho mais aceitável, e ela fica misteriosa, por isso que ainda se aceita falar a verdade assim, né, porque na verdade, se for falar a verdade séria, as pessoas têm um choque, a alma das pessoas, assim, ó, sai uma energia horrível, assim, que paralisa a conversa, assim, ó, parece que ninguém quer ouvir, sabe? Ninguém quer ouvir essa metáfora da tortura, da morte, da roda de Sansara, de que você pode nunca mais poder voltar para o paraíso, entre aspas, ou para, né, a conexão verdadeira com o verdadeiro Deus. É punk, cara, é punk. Mas terapia não basta, eu preciso falar com o criador, ou seja, aqui apareceu o livro vermelho de Jung, né? Então tem uma conexão, essa pessoa ela estava tentando buscar, a gente vê os símbolos ali muito fortes da mistura da espiritualidade com o psiquismo humano pela teoria de Jung, né? Então, só que às vezes a gente tem que transcender isso, isso ainda é super importante, tem que saber com certeza, para um buscador tem que, né, para um buscador mercurial, Mercúrio na cabeça, o cara vai ler de tudo. Vai ler de tudo, vai pesquisar tudo, vai absorver tudo, mas às vezes uma batida do tico e teco com o próprio Deus, o Criador, ou uma entidade intermediária, mas que seja de confiança, já limpa aí, ó, 500 mil traumas da infância. Ó, o patinho feio, o cisne que era cinza, que tava chorando porque os patinhos lá, que era de outro grupo, de outra raça, de outra tribo, estavam rindo dele. Quando ele se descobrir quem é o cisne, o que que ele era, que ele era 1000 vezes melhor que os patinhos que estavam ao redor dele, que ele era um cisne, cara. Ele não tinha autoconhecimento, esse patinho feio. Não, ele não fez autoconhecimento. Depois que ele começar, Hermes, ó, começar a trocar uma ideia, uma dialética, uma figurinha com ele, ah, meu filho, levanta essa cabeça, tu é cisne, tu vai vir pra casa ou tu não vai? Tu vai ficar aí na tortura, na roda de Sansara, nesse mundo perfeito que eu fiz pra vocês, mas só pra mostrar quem é que manda, quem é que é o centro do universo. Quem é que manda, pô? Quem é que manda? E aí é o criador, né? É o criador ou a criadora, certo? Falo criadora no sentido do feminino, da mulher que dá vida, né? Então a vida, principalmente a humana, é proporcionada por uma mulher, né? Então uma analogia a uma deusa que cria também, né? A uma deusa que é mãe, que é a Eva, que é mãe de milhares, grande mãe. Grande mãe foi Eva, né? A grande criadora de seres humanos, né? Então, é uma potência de Deus aí para criar ser humano que é barbada. E é porque essa experiência aqui vale a pena, porque essa experiência tem um significado, porque essa experiência aqui ela é misteriosa, mas ela tá valendo a pena por toda essa experiência de perfeição, de medir tudo perfeito, né? Para que esse projeto dê certo. E é lamentável quando você recebe um sinal ou uma comunicação do alto dizendo que poucas pessoas estão ascensionando porque a baixaria, né, está impedindo muita gente de subir e fica só na roda de Sansara, né? Morre, vem, só que a gente já tem
mais de 6.000 anos? Será que sim? Será que não? E aí vai dar tempo? Tem que refletir, né? Tem que baixar a bola. O homem não é tão centro do universo assim. Tem projetão aí acontecendo que a gente não tá sabendo. Bom, enfim. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte o meu canal, curte o meu vídeo, deixa um comentário, vamos trocar uma figurinha. E se não for agora, não sente que é agora, deixa para o futuro. A gente não sabe a roda de Sansara, a gente não sabe a roda da fortuna, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu estou começando, quero dar registrado aqui no meu canal, deixar esses meus pensamentos, que são muitos insights. Eu tenho a minha bolha também. Eu e a minha bolha também. Acho que todo espiritualista passa por essa experiência, né? Todo aquele que busca transcender, que quer sair da roda de Sansara, que quer sair, né? Quer transcender. Acho que todo mundo passa por esses momentos de bolha, eles são extremamente necessários. Respeito super a experiência da colega, achei super legal ela compartilhar com nós essa história, o inconsciente dela trocar. Mas a história dela que ela está vivendo está super conectada com a nossa, porque nós estamos numa massa conectada, né? O que acontece, o efeito borboleta, ele acontece quase que 24 horas por dia, ou seja, o cara espirra lá na China e aí o vírus espalha para todo mundo. Então, não existe, né, eu isolado, um eu lá no centro do universo, isolado, coitadinho, brilhando, maravilhoso, perfeito. Não, isso não existe. Existe sim uma massa de seres humanos que se simbiotiza e que se influencia mutuamente diariamente, constantemente. Não queira ver isso no espiritual, e por isso que todo mundo tem que sim, né, buscar melhorar e buscar manter-se dentro do padrão das leis, porque a cacaca que tu faz lá na China tem brasileiros sentindo aqui, que não tem nada a ver com isso. Ai, tá se metendo na minha vida. Não, meu filho, tu não tem vida. Não te esquece. Tu não tem vida. Teu corpo não é teu também. Tu tem que dar conta lá em cima, hein? Tu tem que dar conta lá em cima. Então, te comporta aí que eu vou me comportar aqui. Mas não faz cacaca pra sujar tipo assim, tipo pomba, né? Não faz cacaca no meu carro que eu recém lavei. Me deixa limpa. Tá, baby? Fui.